Boa noite, meu querido irmão. Estamos aqui nessa noite de domingo para juntos louvarmos ao Senhor, juntos prestarmos a Ele culto. E eu quero convidar você nessa noite a adorar ao Senhor conosco, a já ir chegando aí nas redes, na transmissão do nosso culto e colocando aí o seu nome, curtindo a transmissão, compartilhando. Isso é muito importante, irmãos, para que outras pessoas possam ver, para que outros irmãos também possam estar assistindo. E você pode colocar aí o seu nome, o nome da sua família, quem está assistindo com você. Você que está assistindo o nosso culto, participando conosco desse culto, e que está em outra cidade que não Paraty, que não é membro da nossa igreja, pode colocar aí também o local, que a gente possa te conhecer, e é muito bom ter você conosco. E para começarmos o culto dessa noite, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós estaremos orando na noite de hoje. Pai querido, Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu precioso nome. Estamos aqui, ó Deus, para louvar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, ó Deus, na noite de hoje, agradecidos pelo teu cuidado, agradecidos, ó Deus, pela forma bondosa com a que o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, quero pedir ao Senhor que receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba, ó Deus, cada culto prestado em cada lar que nos assiste nessa noite. Toma, Pai, cada irmão, cada família, cada lar, e que nessa noite, ó Deus, possamos juntos, unidos como igreja, adorar ao Senhor e receber do Senhor a sua vontade. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, nós estaremos nessa noite recebendo uma participação especial. A irmã Joana vai estar nos trazendo um solo nessa noite e eu quero convidar você a receber essa mensagem musical e juntos adorarmos ao Senhor na noite de hoje.
bênção, né, irmãos? Sermos ministrados nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para fazermos juntos uma leitura bíblica. Texto de Salmo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Para lermos juntos e recebermos também um pouco dessa leitura como acalenta o nosso coração. O salmista vai dizer assim: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz eu deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é uma promessa de Deus para nós. Só o Senhor pode nos fazer viver em segurança. Então eu quero convidar você a, com toda a alegria, junto com a sua casa, com a sua família nessa noite, aí aonde você estiver, ao alcance da nossa voz, a juntos adorarmos ao Senhor, prestarmos culto a Ele, prestarmos louvores a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, pois temos essa certeza, só o Senhor nos faz deitar em segurança. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, a presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Continue declarando que o Espírito de Deus está presente neste lugar. Ele está em nossos corações. Deixe Ele agir na sua vida. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. Amém. Quão grande é essa certeza em nossos corações, que podemos adorá-los e acessar a sala do trono,
pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Meu querido irmão, antes de pensar com você nessa noite, na palavra de Deus, eu quero dar um recado a você. Nós enviamos, através da nossa rede de transmissão e aos grupos da igreja, uma informação sobre o culto da próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira estaremos fazendo o nosso culto da família, nossa quarta da família online. Olha que coisa boa, que bênção, né? Trabalharemos o tema de família junto com o nosso Ministério de Família. E foi enviada uma tarefa para você. Você precisa cantar Corpo e Família e gravar a sua família cantando e nos enviar até amanhã, segunda-feira. Você pode enviar tanto para mim aí na resposta da rede de transmissão, ou para o seu líder de ministério, ou para a Joana aqui na secretaria. Você pode estar enviando e nós queremos pedir a você que grave com o seu celular nessa posição. Então, gravando com o seu celular deitado, você vai gravar a sua família cantando a música inteira. E na próxima quarta-feira nós faremos um grande clipe com todas as nossas famílias adorando ao Senhor no nosso culto da quarta da família online. Ó que coisa boa! E nós vamos adorar ao Senhor. Então fica aí esse desafio, aguarda o seu vídeo, participe. Pastor, estou sozinho em casa. Grava você sozinho cantando. Você faz parte da família de Deus, você é uma família da nossa igreja, então não deixe de gravar, não fique com vergonha e mande o seu vídeo pra gente, pois nós ficaremos muito felizes em ver todos os irmãos cantando. E vai ser uma oportunidade de nos vermos através das tecnologias. E eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós leremos os versos de 16 a 18. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18, nós estaremos pensando sobre esse texto na noite de hoje. E diz assim o texto: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai querido, ó Deus, estamos diante da Sua palavra nessa noite e queremos pedir ao Senhor que fale conosco, aplicando ao nosso coração, trazendo sobre nós, ó Deus, a Tua vontade. E o Teu Espírito fale com cada um de nós através da Sua palavra, que é suficiente para nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, nós temos pensado aqui, com base nesse tempo de isolamento, de dificuldades que temos vivido, sobre Deus e o sofrimento. O sofrimento, eu disse aqui na última quarta-feira, ele é parte da vida humana, ele é algo que está inerente à vida humana. E Deus ele vai se valer disso. Deus vai usar o sofrimento em alguns aspectos para que as nossas vidas possam ser edificadas, para que a vida cristã possa ser moldada. Então, com base nisso, eu quero pensar à luz dessa verdade nesse texto de 2 Coríntios 4. Pensando sobre as atitudes que precisamos ter, atitudes que eu e você aí no confinamento, no isolamento social, precisamos ter em tempos de adversidade. E o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4 descrevendo uma verdade cristã, é que nós não somos vasos de ouro, de prata ou de bronze. Ele vai dizer que a vida cristã faz com que cada um de nós seja identificado como vasos de barro. Homens e mulheres que têm reconhecidamente a sua fragilidade colocada diante de nós por essa expressão. Nós não somos valiosos por aquilo que temos no exterior, mas o valor da vida, o apóstolo Paulo vai dizer isso na descrição inicial do capítulo 4, está naquilo que possuímos dentro de nós. Por isso ele vai dizer que somos vasos de barro,
com um tesouro dentro. E essa é uma realidade, a realidade da fragilidade humana, a realidade da limitação humana, da realidade das nossas fragilidades. E ele vai usar essa analogia para dizer que o valor do vaso não está naquilo que tem do lado de fora, mas está naquilo que está do lado de dentro. E nós temos aprendido isso com essa crise. Essa é uma realidade da vida cristã. O valor que nós temos, amados, não está naquilo que possuímos exteriormente. Essa crise veio para nos ensinar isso também. O valor não está na quantidade de diplomas que temos, e é bom ter diplomas, é bom estudar, você deve continuar estudando aí, mas o valor da vida não está nos diplomas. O valor da vida não está na quantidade de dinheiro que temos no bolso, no banco. O valor da vida não está naquilo que temos de forma exterior, mas o valor está naquilo que somos de fato interiormente. Deus está preocupado com o nosso interior e por isso Deus está usando esse tempo para lapidar a mim e a você. O valor da igreja não está no prédio da igreja, nós temos aprendido isso. Deus nos parou. Deus nos separou nesse tempo fisicamente para nos ensinar, amados, que o valor da igreja não está no seu prédio. O valor da igreja não está na sua estrutura física. O valor da igreja não está no seu poderio econômico. O valor na igreja está na vida de pessoas salvas, lavadas e remidas no sangue de Cristo, regeneradas através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Este é o valor da igreja. Por isso, a igreja não está parada. Por isso, a igreja continua avançando. O valor da igreja não está naquilo que é físico, mas está naquilo que é eterno, naquilo que não pode ser corrompido. Está no preencher do Espírito Santo. E essa é uma verdade. A igreja está limitada na sua ação física, não podemos reunir, mas o Evangelho, amados, não está preso. A palavra de Deus não está limitada ao templo, muito pelo contrário. Nesse mesmo momento, enquanto cultuamos, há muitas igrejas nas redes sociais cultuando também, pastores pregando, palavra de Deus sendo proclamada. Por mais que o templo esteja fechado, o evangelho está liberado, o evangelho está livre e Deus está agindo nesse tempo em todos os lugares, proclamando a sua palavra de salvação. E essa era uma realidade concernente à mente de Paulo. Paulo sabia disso. Paulo foi um homem que experimentou muitas prisões, muitos sofrimentos, mas ainda assim conseguia ver nos sofrimentos as ações de Deus para o estabelecimento do seu reino. E Paulo vai fazer isso escrevendo a igreja de Corinto. E essa igreja de Corinto, na segunda carta, havia passado por uma terrível dificuldade. Os falsos profetas haviam chegado na igreja. Diga-se de passagem, aonde eles estão agora, né? Mas vamos voltar para o texto. Os falsos profetas haviam chegado e eles tentavam desmerecer o evangelho, desmerecer Paulo. E Paulo precisou então ser firme com aquela igreja e, sendo firme, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, trazendo então, depois de um momento de arrependimento da igreja, orientações, e Paulo começa defendendo o seu ministério. E defendendo o seu ministério, Paulo vai ensinar à igreja alguns princípios, e dentre eles a ideia do sofrimento como instrumento de Deus para lapidação e preparação. Paulo vai defender o seu ministério e logo depois ele vai preparar a igreja para a colheita que viria, para que a igreja pudesse ser instrumento de Deus para abençoar os que têm necessidade. E meu irmão, nós precisamos entender isso. Estamos vivendo um tempo de adversidade, mas nesse tempo de adversidade também estamos vivendo um tempo de preparo. Deus está preparando a mim e a você. Deus está desejoso de usar esse tempo de adversidade, de dificuldade, para nos preparar para a colheita que virá, para o tempo de retorno. E como voltaremos diferentes, precisaremos então
saber que, voltando diferentes, devemos ser diferentes. Deus está usando esse tempo para que eu e você pudéssemos ser lapidados, preparados para aquilo que virá logo em seguida. E Paulo vai escrever isso à igreja. Paulo vai dizer isso para a igreja e ele vai dizer, olha, existem atitudes que vocês precisam tomar para que esse tempo de adversidade possa ser vencido. E nesse tempo de adversidade vocês possam ser preparados para sair daí mais preparados, mais capacitados. E Paulo vai nos apresentar a primeira atitude. Atitude que vai demonstrar aquilo que temos dentro de cada um de nós. E essa atitude está descrita no verso 16, é a atitude da perseverança. E Paulo vai descrever o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Interessante que Paulo vai dizer que nós não desanimamos. E no capítulo 1, do verso 4, ele vai usar essa mesma expressão para dizer que nós não desfalecemos. E essa expressão grega significa não se entregar covardemente. Sabe, amados, uma das dificuldades que precisamos vencer nesse tempo é a dificuldade da covardia. Nós não podemos nos entregar, nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar de crer que Deus tem nas suas mãos as rédeas da história. A perseverança é um ponto principal na vida cristã. A perseverança dos salvos é marca característica daqueles que têm Cristo Jesus, o selo do Espírito Santo. Precisamos perseverar, não desanimar. O apóstolo Paulo nunca desanimou diante dos seus sofrimentos. Por isso, o seu compromisso com o reino de Deus era maior. Pelo contrário, sofreu as dores do seu ministério e manteve viva a sua fé. Amados, quantos de nós, há algum tempo atrás, desanimávamos por coisas tão simples? Não tínhamos tempo para nada. Era aquela ideia sempre, pastor, é o trabalho, é a família, é a casa. Se der tempo eu vou, queria estar. E Deus parou tudo, Deus parou a história, Deus parou o Brasil, Deus está parando o mundo. Deus nos colocou dentro de casa e agora nós estamos tendo todo o tempo que necessitávamos. E estamos vendo que o tempo que sempre tivemos. O fato é, nós sempre tivemos tempo, mas as nossas prioridades estavam invertidas. E foi necessário chegar o coronavírus para que pudéssemos parar e observar que aquilo que julgávamos ser prioridades não eram tão prioridades assim. E Paulo sabia que, embora algumas ocasiões estivesse preso, o Evangelho nunca esteve preso. Embora em algumas ocasiões sofresse duros embates, o Evangelho nunca saiu perdedor. Deus tem nos ensinado isso. Deus tem nos dado, amados, a possibilidade de nos aproximarmos dele. E Deus tem desejado nos ensinar a primeira lição, que é a lição da perseverança. A perseverança de manter a nossa fé firme. Perseverança de manter a nossa convicção, a perseverança de nos manter firmes diante de um tempo que o medo e o pavor têm tomado conta do coração das pessoas. Nós também não podemos desanimar diante das adversidades. Não podemos desanimar, meu querido irmão, diante da adversidade da separação física. Embora nós estejamos reclusos às nossas casas por medida de segurança, o Evangelho não está preso. E hoje ele pode chegar a lugares, a todos os lugares, levando a palavra de salvação. E diga-se de passagem, nesse tempo ele tem chegado a muito mais lugares. Quando nós estamos presos dentro de casa, a palavra tem ido a lugares aonde ela nunca havia ido antes. E Paulo vai fazer um paralelo a partir do desânimo do homem interior
com o homem exterior. E Paulo vai dizer que à medida em que o homem exterior está sendo consumido, se desgastando pelo tempo, se decompondo, está envelhecendo, o homem interior está na direção contrária. Ele está sendo renovado, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Olha, irmãos, que palavra maravilhosa! Embora estejamos exteriormente a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Embora o corpo físico caminhe para a morte, a alma caminha para a ressurreição e vida eterna com Deus para aqueles que têm Cristo Jesus. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade que nos faz perseverar. Há uma frase atribuída a Michelangelo bastante interessante que diz: quanto mais se gasta o mármore, tanto mais cresce a estátua. Vou repetir. Quanto mais se gasta o mármore, tanto mais cresce a estátua. O Senhor está nos lapidando. O Senhor está nos fazendo passar por esse período para que possamos estar de fato firmes, alicerçados, perseverantes. Nós estamos vivendo, amados, um tempo onde ninguém persevera com mais nada, onde casais não querem mais perseverar no casamento, onde os pais não querem mais perseverar no cuidado com os filhos, onde os filhos não querem mais perseverar na sua relação com os pais, onde os membros das igrejas não querem mais perseverar numa igreja bíblica saudável, trocam o tempo todo, e Deus nos colocou agora como se pudesse nos colocar no cantinho do pensamento, como fazemos com as crianças, né? Você vai ficar parado aí, você vai pensar um pouquinho no que você está fazendo, e Deus nos colocou no cantinho do pensamento para que pudéssemos aprender a perseverar, entendendo que ainda não é o fim, mas compreendendo a transformação e o cuidado que Deus deseja fazer comigo e com você. Para Paulo, o sofrimento é o meio pelo qual Deus trabalha o desenvolvimento da nossa fé, nos interiormente. Esse processo Paulo chama de crescimento cristão. E mais uma vez nós vemos o princípio da perseverança estabelecido. À medida em que perseveramos nas nossas adversidades, nós somos fortalecidos na nossa fé. À medida em que mantemos a nossa fé viva, nós vamos nos fortalecendo. E o apóstolo Paulo apresenta um segundo princípio, uma segunda atitude, que é a atitude da esperança, verso 17. Por isso, observe bem o que ele vai dizer: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O apóstolo Paulo nos apresenta uma verdade que nos faz descansar no Senhor. Os nossos sofrimentos são momentâneos, mas estão produzindo para nós um peso eterno de glória. Significa dizer, meu querido irmão, que Deus está nos moldando, Deus está nos lapidando, Deus está trabalhando. Ou seja, esse tempo não é um tempo de pavor, um tempo que estamos à deriva. Esse tempo é um tempo onde Deus está cuidando de nós, nos ensinando coisas e lições fundamentais para a caminhada que virá a seguir. E esperança aqui para Paulo não é do verbo latino esperançar, esperare, de alguém que está aguardando algo passivamente, mas é do princípio de esperançar, ou seja, aquele que tem uma convicção certa do bem. Ou seja, a nossa leve e momentânea tribulação nos faz descansar, ter esperança, pois Deus continua no controle e no final Deus estabelecerá o seu propósito sobre nós. Precisamos entender que, como eu disse aqui no domingo passado, a nossa vida é como um barco.
Mas a vida cristã, amado, a vida do cristão é como um barco que não tem leme, pois a sua vida está na direção de Deus. Deus é o condutor das nossas vidas, ainda que estejamos em mar bravio. Não estamos à deriva. Deus está conduzindo as nossas histórias. Por isso podemos ter esperança. Nós precisamos entender que as aflições têm a sua própria utilidade na economia divina e nela nós podemos esperar em Deus. Lá em Atos 14, 22, os apóstolos vão dar uma orientação, vão receber uma orientação bastante interessante, dizendo assim: fortalecer os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Sabe, amados, é necessário que passemos nesse tempo de tribulação, é necessário passar nesse tempo de adversidade, é necessário passar no tempo de cuidado, de lapidação, mas nós alcançaremos uma condição melhor, pois temos a nossa esperança viva, sabendo que a nossa tribulação é algo passageiro, leve, pequeno. Nesse momento, mesmo que pareçamos que estejamos só, nós não estamos sozinhos. É como se Deus tivesse nos prendido a nós mesmos. E muitos têm gritado: olha, eu quero a minha vida de volta. Eu quero ter a esperança de volta. Meu querido irmão, não coloque a sua esperança em coisas. Não coloque a sua esperança na sua possibilidade de ir e vir. Não coloque a sua esperança no seu dinheiro. Não coloque a sua esperança no seu emprego, pois todos que fizeram isso nesse momento viram tudo isso falhar. Coloque a sua esperança no Senhor, pois Ele não falhou e não falhará. Paulo vai descrever os seus sofrimentos como algo leve, momentâneo. E a ideia de leve aqui, amados, é uma ninharia, um preço muito pequeno, sem importância, diante de uma pressão muito grande. E é interessante que Paulo vai usar uma palavra chamada tribulação. O termo grego para tribulação significa o ato de prensar, profunda pressão. E nós podemos entender isso, e isso nos remete à ideia das azeitonas que são prensadas para que o azeite possa acontecer. E o melhor azeite é na primeira prensa, naquela prensa a frio, que sai o azeite extra virgem, dando sabor. Sabe, Deus está nos prensando, Deus está nos lapidando, porque é na pressão certa do cuidado de Deus, nós podemos esperar que Deus irá tirar de nós o melhor. Deus quer tirar o melhor de mim e de você. Deus quer nos levar a lugares melhores. Por isso podemos esperar nele. Nossa esperança está em saber que, embora as pressões estejam postas diante de mim e de você, Deus usará tudo no final para que possamos ver a sua glória e glorificar o seu nome. Por isso Paulo vai dizer: elas estão produzindo um peso de glória eterna que pesa mais do que qualquer tribulação. Há uma frase no filme do Gladiador, logo na introdução, quando o general está preparando a sua equipe, ele vai dizer algo que é muito interessante. Ele vai dizer que o que fazemos nesse tempo ecoa na eternidade. Deus está nos preparando para uma vida eterna com Ele. A nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança não está nesse local físico. A nossa esperança não está num templo físico. A nossa esperança não está na reunião física. A nossa esperança está em Cristo Jesus, na reunião da igreja gloriosa, vitoriosa em Cristo Jesus. Essa é a esperança que deve motivar os nossos corações. Por último, eu quero pensar com você que a terceira atitude é a atitude da maturidade espiritual. Verso 18, Paulo vai dizer:
assim, ou seja, não desanimando, sendo perseverante, mesmo sendo desgastado, mas sendo renovado interiormente, mesmo sendo pressionados, mas vendo a glória eterna, então assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A terceira atitude, meu querido irmão, é a atitude da maturidade espiritual. Quando perseveramos diante das aflições, quando colocamos a nossa esperança no Senhor, nós então vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, e a maturidade espiritual nos faz olhar além das circunstâncias. A maturidade espiritual nos faz olhar com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne. Perseverança e a esperança vão nos capacitar para olhar além das circunstâncias. E nós precisamos aprender isso. E para que você possa entender quanto isso é importante, eu quero partilhar com você sobre o processo de um diamante. O diamante ele é escavado, ele é obtido através de uma mina de escavação. E quando ele é encontrado, ele está cheio de terra. É pego um punhado de terra, colocado numa peneira, né? Esse é o processo de busca, de lapidação, não, de escavação de um diamante, de mineração é a palavra. Ele vem cheio de terra, sujo. E depois de peneirado, ele é selecionado e ele então é enviado. E ele vai passar por alguns processos. E dentre eles eu quero destacar os 3 principais. O primeiro processo é que o diamante, quando chega, ele chega bruto, sujo de terra. E ele é lavado. Ele é lavado por um processo químico com um ácido, para que ele possa ficar limpo, para que ele possa perder aquela sujeira. E assim nós também somos, quando chegamos diante do Senhor, sujos pelo pecado. E o diamante lavado, depois de tirado todo aquele excesso de terra e de lavado, ele vai para um segundo processo. Esse segundo processo é o processo de lapidação a laser. Altas temperaturas, pois o diamante é uma rocha muito dura, e ele então vai sendo aparado nas suas arestas, ganhando forma. E a terceira parte do processo é quando ele recebe no final o brilho, através de uma vaporização de ácidos. E aí então ele deixa de ser uma pedra bruta e se torna um brilhante. A transformação de pedra bruta em brilhante, amados, passa pela lavagem com ácido, pela lapidação com laser, pela pulverização e cristalização de vapores para que ele possa se tornar um brilhante. E assim é o processo que Deus usa comigo e com você, para que possamos ser brilhantes na sua mão, brilhantes na coroa do reino de Cristo Jesus. Nós precisamos passar pelos processos de purificação, de lapidação, de abrilhantar, para que a luz de Jesus possa de fato brilhar em mim e em você. Nesse tempo precisamos brilhar a luz de Cristo. Por isso Paulo vai dizer que depois de perseverar, mantendo a esperança, passamos a fixar os olhos não naquilo que se vê. O homem carnal, meu querido irmão, só consegue olhar para aquilo que se vê. Só consegue olhar para aquilo que é material. Só consegue olhar para aquilo que é transitório. Mas a maturidade espiritual nos faz compreender a ação de Deus em nós mesmos, mesmo em tempos de dificuldade. Ter maturidade espiritual significa entender os propósitos de Deus para nós. Entender por que Deus nos colocou em casa, no cantinho do pensamento. Há quanto tempo famílias não oravam? Há quanto tempo não tínhamos tempo para uma vida devocional? E agora nos vemos todos orando. Daqui a pouco estaremos orando juntos, às 8 horas. Como tem sido bom ver todos orando. Certamente estamos amadurecendo espiritualmente.
E Paulo coloca aqui o que podemos chamar de fé em prática. Pois a perseverança e a esperança se fundamentam na fé, e a fé produz crescimento. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O sofrimento é o meio pelo qual Deus lapida a nossa fé, nos tornando brilhantes para brilharmos à luz de Jesus. Por isso eu quero concluir, meu querido irmão, dizendo para você que as adversidades são temporárias, mas nela Deus deseja nos ensinar verdadeiras lições, lições que são valiosas, lições que nos fortalecerão e nos ensinarão a perseverar, a ter esperança, a crescer em Deus. Por isso Paulo vai dizer: fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, você tem fixado os seus olhos aonde nesse tempo? Volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para aquilo que Deus deseja tratar com você nesse tempo. Pergunte ao Senhor quais são as lições que Ele deseja te ensinar nessa hora, pois Deus está usando isso para lapidar a nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque entendemos que o Senhor tem usado dessa circunstância para nos ensinar lições valiosas. Mostra-nos, ó Deus, o que o Senhor deseja conosco. Mostra-nos aquilo que o Senhor deseja trazer para cada um de nós, ensinando-nos a perseverar, ensinando-nos, ó Deus, a colocar a nossa esperança no Senhor, nos fazendo, ó Deus, amadurecer espiritualmente para que possamos brilhar não à luz do homem, mas à luz do Espírito Santo, ó Deus, sendo instrumentos em Tuas mãos, sondando, ó Deus, o nosso coração e nos fazendo, ó Deus, entender que o valor que temos está naquilo que está dentro de nós e não naquilo que temos do lado de fora. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos, meu querido irmão, adorar ainda com a irmã Joana mais um hino, mais um louvor nessa noite. E eu quero convidar você a adorarmos juntos ao Senhor nessa noite, com alegria no nosso coração, entendendo que Deus está cuidando de mim e de você. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me
amar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto, meu irmão, e foi muito bom ter você conosco. E eu quero lembrar a você que essa semana a nossa secretaria estará funcionando, o nosso regime especial, e você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. E também estamos com a campanha do quilo. Se você puder e quiser trazer algo, para que a gente possa estar aí preparando os nossos celeiros para ajudar aqueles irmãos que têm necessidade. Lembrando que na próxima quarta-feira estaremos juntos na nossa Quarta da Família online. Foi muito bom ter você conosco. Que o Senhor te abençoe e te dê um restante de semana abençoado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.